Olá, tudo bem? A paz, meu nome é Gilson, você está no canal Novas Verdades. Eu quero desde já lhe agradecer por você estar assistindo, quero lhe convidar para você se inscrever e também clicar no sininho. Se você se inscrever e não clicar no sininho, não adianta. Por quê? Porque é o sininho que dá autorização para que o YouTube mande para você todos os novos vídeos que eu estiver gravando. Então, se você quiser acompanhar o canal, inscrever-se e também no sininho, tá bom? Olha só, eu vou começar uma nova série e essa série serão de 4 vídeos, ok? Por que 4? Eu poderia falar tudo num vídeo só, mas vai dar quase meia hora. Então, por causa disso, eu vou fazer em 4 vídeos, vou postar eles pausadamente para que assim você possa estar assistindo aos poucos, tá ok? Mas você tem que assistir os 4 e eu lhe garanto, vai valer a pena, a sua mente vai se abrir para a questão da contribuição e eu vou explicar nesses 4 vídeos passo a passo como era a contribuição no Antigo Testamento. E se quiserem utilizar a aplicação do dízimo nos dias de hoje, tem que acompanhar esses passos também, que eu vou citar nesses 4 vídeos que você nunca viu, ninguém acompanha, ninguém faz dessa forma, ninguém mesmo, tá ok? Então, você vai ouvir coisas nesses 4 vídeos que eu tenho certeza que a maioria nunca ouviu. É claro que aqueles que estão estudiosos da Bíblia, eles já ouviram. Mas infelizmente a maioria não comenta sobre esses aspectos. É sobre isso que eu vou estar falando. Mas no primeiro vídeo eu não vou falar especificamente do dízimo. Eu vou falar sobre quem é a tribo de Levi. Esse vídeo. O segundo vídeo eu vou estar falando sobre como era feita a distribuição dos dízimos entre os levitas. No terceiro vídeo vai ser quem tem o direito de usufruir do dízimo hoje. E no quarto vídeo, dar o dízimo aos pobres, órfãos e viúvas. Serão esses 4 temas, ok? Olha só, então vamos iniciar falando aqui sobre quem são os levitas, de onde eles vieram, ok? Jacó teve 12 filhos e uma filha por nome Diná. Levi, ele foi o terceiro filho de Jacó com Lia. Jacó teve 4 esposas. Isso está no livro do Gênesis, no capítulo 29, versículo de número 34. Levi, a história dele é um tanto conturbada. Você vai ver no livro, por exemplo, de Gênesis, no capítulo 34, aonde Levi, juntamente com seu irmão Simeão, ele mata os homens de um povoado todo, porque um desses homens, por nome Simei, infelizmente, cometeu um ato terrível. Ele estuprou a irmã de Simeão, de Levi. E o que acontece? No caso, esse homem, por nome Simei, que tinha cometido esse ato, posteriormente ele quis se casar, oficializar o relacionamento com Diná. E eles fizeram eles maquinaram algo muito mal, que era o quê? Se eles quisessem realmente casar com as mulheres, as nossas irmãs, eles vão ter que se circuncidar. E assim eles casam com as nossas mulheres e nós casamos com as mulheres do povo dele. E aí o que acontece? Só que eles fizeram isso, deram essa ideia apenas para poder lhes prejudicar posteriormente. O que acontece? Todo aquele povoado, os homens se circuncidaram e quando eles estavam ali no período, o texto bíblico diz que no terceiro dia, no auge da dor, né? Para quem não sabe, a circuncisão era o ato de cortar a pele do pênis, né? Literalmente. Então, imagine adulto cortando isso, toda criança ao 8º dia, a criança israelita, é feito esse ato de circuncisão. Circuncisão é outra história, outro dia eu comento sobre isso. Mas aí o que acontece? Os homens adultos foram lá e fizeram a circuncisão em si. E aí o que acontece? Quando eles estavam no auge da dor, tanto Simeão como Levi foram até lá e mataram todos os homens daquele povoado. Olha que coisa absurda. Eles cometeram um crime, um deles cometeu o crime e eles puniram todo o povoado. Por causa disso, você vai ver Jacó, quando já na sua velhice, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 49, os versículos 5, 6 e 7, quando Jacó está abençoando todos os seus filhos, e a bênção de Jacó, ela foi uma bênção inspirada por Deus, aonde tudo que Jacó dizia, na verdade, era o plano de Deus para cada filho de Jacó. Então o que acontece? Quando chegou sobre Levi e também sobre Simeão, lá o texto diz que eles eram sanguinários, eram assassinos. E por causa disso, por causa desse pecado deles, eles não iriam ter porção na terra prometida. Eles iam ser espalhados entre os seus irmãos.
Simeão, por exemplo, eles sumiram da história. Eles foram literalmente engolidos pela tribo de Judá. Então eles foram ali, vamos dizer, se relacionando com a tribo de Judá e sumiu da história. Você não vê mais nada falando de Simeão na história bíblica. E no caso de Levi também, eles não tiveram porção na terra. Mas a situação deles se reverteu. E eu vou falar o porquê que a situação deles se reverteu. No livro do Êxodo, no capítulo de número 12, você vai ver lá o pacto do Cordeiro, onde houve a instituição da Páscoa. Nesse ato, o Senhor, vocês vão lembrar das 10 pragas do Egito, a 10ª praga foi quando todos os primogênitos dos egípcios, eles morreram. E o Senhor falou que da mesma forma que aconteceu com eles, os primogênitos do povo de Israel seriam consagrados para o serviço sagrado do Senhor. Então, de toda a tribo de Israel, o primeiro filho seria reservado, separado para o serviço sagrado. Eles iriam ser sacerdotes e os demais, iriam trabalhar também no templo. Porém, ocorreram duas situações que mudou a história da escolha de quem iria prestar o serviço sagrado. E uma das histórias é o episódio do livro de Gênesis, no capítulo de número 32, Êxodo de número 32. Vocês vão lembrar, vou repetir, Êxodo 32. Vocês vão lembrar do episódio do bezerro de ouro. Moisés estava no monte, ficou 40 dias no monte, e nesse período que ele ficou no monte, onde o Senhor deu ali as 2 tábuas, ou pedras, com os mandamentos, os 10 mandamentos, nesse período o povo se perverteu. E Arão deixou-se levar pela pressão do povo, e eles construíram um bezerro de ouro, onde eles se prostraram diante desse bezerro, onde eles tiveram orgias em volta desse bezerro, celebraram de acordo com o paganismo da sua época, assim que eles celebravam os deuses da sua época, enfim. E eles ali cometeram atos terríveis diante desse bezerro. O Senhor fala para Moisés, para ele descer, Moisés desce, vocês conhecem a história, os leitores bíblicos aí conhecem a história. E aí o que acontece? Para resumir, nesse momento, Moisés fala para todos, aqueles que estão do lado do Senhor, venham até mim. E ele falou assim, e eu quero que vocês peguem as suas espadas e literalmente vão contra os seus próprios irmãos que cometeram tamanho pecado. Você vai ver isso em Êxodo 32. E aí o que acontece? Quem foi que se uniu a Moisés? Somente a tribo de Levi. Por causa desse ato da tribo de Levi de ter se unido a Moisés e ido contra a prática dos seus irmãos, o texto bíblico diz que o Senhor, a partir daquele momento, separou eles para o serviço sagrado. Vocês agora são separados para mim, para o meu serviço. E aí diz o quê? Vocês vão ficar em troca dos primogênitos. Então, em vez agora de ser todo o primeiro filho de cada israelita, vai ser agora somente a tribo de Levi. Olha que interessante. Então, a tribo de Levi, que não tinha lugar no sentido de terra, ele não iria receber uma porção de terra para poder cultivar, eles passaram agora a ter o privilégio de servirem ao Senhor, ou seja, no serviço religioso, no serviço sagrado. Eles iriam ser representantes do povo de Israel para com Deus, ok? A partir daí, eles passaram então a trabalhar para o tabernáculo e posteriormente para o templo. Tem todo um processo onde foi feita a divisão, Moisés que fez essa divisão para quem iria desenvolver os seus papéis. E eles então agora eram a tribo sacerdotal. Eles não tinham herança, preste atenção, eles não tinham herança, terra, mas eles agora trabalhavam sim, mas para o Senhor, ok? E o segundo episódio que marcou a vida deles nessa separação foi o episódio que está no livro de Números, no capítulo de número 25. Nesse episódio, vocês vão lembrar da história de Balaão. Balaão, falso profeta, que foi chamado por Balaque, que era dos Moabitas, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Resumindo, toda vez que Balaão abria sua boca para profetizar contra Israel, saía ali uma bênção. Claro que Deus que fazia isso. Enfim, Deus usou a boca do falso profeta para poder falar qual que era o plano dele realmente para com Israel. Enfim, isso começa no capítulo 22 de Números e vai até o 26. Pode ler lá, é muito importante. Aí o que acontece? Houve um episódio onde
Balaão, ele não conseguiu realmente amaldiçoar o povo, e aí Balaão deu um conselho. Lembra lá do texto de Apocalipse, o conselho de Balaão? O conselho de Balaão nada mais era o quê? Que a única forma de o Senhor amaldiçoar ele é se eles pecarem. E aí foi quando eles conseguiram arrumar um esquema lá para que eles pudessem também ter relações com as mulheres moabitas e cometer assim pecado diante do Senhor. E por causa disso a maldição veio sobre o povo de Israel naquele período. Enquanto eles estavam orando, pedindo perdão ao Senhor, né, ali diante do tabernáculo, o que acontece? Um homem israelita veio com uma mulher, que era uma das líderes ali de uma tribo moabita, diante de Moisés, diante de todos os israelitas. Nesse momento, o texto bíblico diz que Finéias, que era neto de Arão, ele ficou indignado e inflamado, vamos dizer assim, por uma ira, no sentido concernente às coisas sagradas. Ele pegou uma lança e cravou nesse homem juntamente com essa mulher, matou os dois de uma vez só. Por causa desse ato de Finéias, o Senhor disse para Finéias: por causa disso, eu lhes dou o sacerdócio perpétuo. Deus já tinha escolhido Arão, né, para ser sacerdote, e ali os seus descendentes. Mas o Senhor confirmou isso depois do ato de Finéias, então, que eram também da tribo de Levi. Então ele agora tinha, ou seja, a descendência de Arão tinha o sacerdócio perpétuo, no qual foi confirmada depois por causa da ação de Finéias, e os demais seus irmãos eram toda a tribo de Levi que iria trabalhar no serviço sagrado, ok? Então quem são os levitas? São os descendentes de Levi que foram separados por causa dessas ações para trabalharem no templo do Senhor, ok? Olha só, eu vou ler aqui rapidinho um texto, posteriormente, em outro vídeo eu vou ler novamente esse mesmo texto, olha só. No livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 23, só para vocês terem uma ideia de quais eram os serviços dos levitas. Diz aqui que Davi já velho, né, e já avançado em idade, fez de seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Sobre os sacerdotes e levitas, Arão, Moisés, Miriam, que eram irmãos, eles eram descendentes de Levi. Então todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, também são levitas, tá? Então aqui todos os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima, depois esse número foi mudado de 20 anos para cima. E contados o seu número, o total deles chegou a 38 mil pessoas. Imagine, 38 mil somente homens. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionar o trabalho no templo do Senhor. E 6 mil deles para serem oficiais e juízes. Então vocês tinham aqui 24 mil para trabalharem no templo, carregando coisas, limparem, organizarem tudo. E também oficiais juízes, também lá do povo de Israel, eram levitas. 4 mil para serem guarda das portas e 4 mil para louvarem ao Senhor, com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. E aqui diz que Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, né, que eram gersonitas, coatitas e os meraritas, todos filhos de Levi, ok? Então, foi daí que surgiu os levitas, desses atos em livro de Êxodo 32 e também no livro de Números 25 foram confirmados sacerdócio na descendência de Arão por intermédio de Finéias, ok? Pela ação de Finéias. Deu para entender quem são os levitas? Ok. O próximo vídeo eu vou estar falando como eles eram sustentados. Deixa eu só falar aqui rapidinho sobre essa questão deles serem sustentados. Só para a gente fechar, e aí a gente vai continuar isso em outro vídeo. Eles eram sustentados pelos dízimos de toda a nação de Israel. Todas as demais tribos tinham que sustentar todos os levitas, ok? Eu fecho aqui. O próximo vídeo eu continuo falando sobre esse assunto
E o próximo vídeo vai ser como era a distribuição. Isso é importantíssimo para a gente entender a prática do dízimo. E eu espero que... Aí você vai entender que hoje não é feito dessa forma. Porque se querem seguir a prática dos dízimos, que eu particularmente sou contra, porque a Bíblia no Novo Testamento não dá respaldo para essa prática, mas se querem seguir, tem que seguir dentro dos padrões que eu estou apresentando aqui, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando como era a distribuição dos dízimos entre os levitas, ok? Um abraço, fique na paz e até o próximo estudo. Deus abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.